Boa noite, pessoal, meus amores e minhas amoras. Aqui Tio Henrique, do canal Tio Henrique Silvestre, fazendo mais um videozinho aí para vocês. Tô aqui em casa, como sempre, nessa pandemia, sozinho, né? Temos que ter paciência, não adianta. Hoje, que é meu dia de culto no lar, que eu faço toda quinta-feira, há muitos anos, sempre no mesmo horário. O Evangelho no lar, como queiram. Mas eu não vou abordar esse assunto hoje. Vou deixar para a semana que vem, porque hoje um assunto me incomodou muito e eu vou dizer por quê na sequência aí desse vídeo. Já estou até preparado aqui, ó. Meu cantinho aí já está preparado. É aqui que eu faço minhas orações, aqui que eu faço meus estudos bíblicos. Aqui é minha casinha, aqui é a minha salinha aqui de estar, debaixo. Aqui onde eu faço também a minha concentração, minha meditação. Aqui meu mini jardinzinho, muito bonitinho. Minha cadeirinha de balanço. E já volto com vocês. Bom, muito bem, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Hoje nós tivemos aí o caso desse menino Henry no Rio de Janeiro. Vocês devem ter acompanhado, cujo o padrasto e a mãe foram presos e acusados de agressão e da morte do menino. Então, por que eu estou chateado? Estou chateado porque é uma situação que remonta à minha situação da infância, né? Então isso me fez ter recordações péssimas hoje. Estou até um pouco chateado, mas não com ódio, porque a gente não pode ter ódio no coração. O meu neto, e algumas pessoas até falam para eu nesse meu novo empreendimento, né, que é meu canal, nunca falar da minha vida, que as pessoas não têm interesse, não se interessam, não fazer vídeos longos e coisa e tal, mas eu vou contra a opinião deles. A minha opinião é que eu tenho que falar sim da minha vida, e principalmente num caso como hoje. E esse papo reto com o tio Henrique vai justamente para os pais e mães que são separados e que têm todo o direito de continuar a sua vida, ter novos relacionamentos, sem dúvida nenhuma. Eu fiz isso também. Fui casado 2 vezes. Mas vocês têm que tomar cuidado com a pessoa que vocês colocam dentro da sua casa. Então vai um pouquinho da minha história, muito contrariamente à minha família, que não gosta que eu fale disso. Mas hoje eu fiquei muito triste, chorei muito hoje, por causa dessa situação desse menino, como outras tantas que acontecem no país aí afora. Mas hoje me pegou, pela proteção que a mãe deu para o namorado. Então eu vou contar um pouco da minha história, sim. Minha mãe, muito jovem, chegou da Itália, se casou com meu pai mais velho do que ela, 15 ou 17 anos. Minha mãe mal falava português. Eu não sei porque cargas d'água eles brigavam muito, que era por muito ciúme ou que o valha. Cada família conta um pouco dessa história. A família de cá, eu não vou falar nomes, tá? De cá conta uma história, de lá conta outra história. E no meio do tiroteio ficou eu e mais um, que é o outro meu irmão de sangue, que infelizmente veio a falecer em 2003. Eles brigavam muito e fatalmente havia agressões. Eu acabei nascendo, infelizmente, com uma série de defeitos físicos, vários. Segundo relatos, o meu maxilar, que vocês podem ver que é mais compridinho, que eu tenho cara de ovo, né? Se você pegar um ovo e pôr do meu lado, eu tenho cara de ovo. O meu maxilar estava fraturado em três lugares. O meu pé esquerdo nasceu ao contrário, o calcanhar para frente e o dedão para trás. Eu sofri 7 cirurgias antes dos 2 anos de idade para essa correção e não corrigiu muito. Mais para frente eu vou abordar isso, tá? Hoje eu tenho uma diferença de 3,5 centímetros de um pé para o outro. Eu tive problemas de ordem cerebral que vieram aí aparecer aos 10, 11 anos. Eu tive problema na minha dentição, que chama-se supranumerários. Eu tinha a minha arcada de dente de leite, depois veio a arcada de dente permanente e por cima veio uma outra arcada. Então eu sofri até os 28 anos de idade
para poder cuidar disso, quando eu tive dinheiro para pagar. Porque o meu pai, depois da separação da minha mãe, quando eu tinha 10 meses de idade, e o outro, meu irmão, tinha 1 ano e 9 meses, ele se casou novamente, né, com uma outra pessoa. Eu tinha 7 anos de idade quando isso aconteceu. E eu era, espancado continuamente. Espancado continuamente. E eu era doentinho, porque de todas as doenças que eu nasci, uma delas era a anemia em último grau. Eu não só era espancado, eu era arranhado, esfaqueado, queimado, trancado em quarto escuro. Eu era um fiapinho, eu pesava 20 e poucos quilos, porque eu tinha essa série de problemas. E o interessante é que ninguém percebia. Não estou falando mal do meu pai, muito pelo contrário, não era uma pessoa ruim, mas não enxergava. Assim como essa mãe aí de hoje, do Henry. E por acaso eu chamo Henrique, né? Henrique. Igual essa mãe. Então meu pai não enxergava. E eu dava sinais contínuos desse sofrimento. Eu sofria, houve uma época que eu sofria desmaios na rua. Isso já era depressão, já era medo. Meu pai, às vezes, viajava pela empresa e eu chorava torrencialmente de medo, igual esse menino vomitou antes do pai entregá-lo há um mês atrás, um domingo. Era o que acontecia comigo. Eu tenho 4 irmãos mais velhos do primeiro casamento do meu pai, cuja mãe deles faleceu. Essas minhas irmãs é que me criaram até os 7 ou 8 anos de idade. Quando meu pai se casou, elas se casaram. As duas perceberam. Então, às vezes, elas me roubavam. Tem um vídeo meu aí no canal do aniversário de 70 anos de uma das minhas irmãs. Deem uma olhada lá. Pouca gente viu esse vídeo, eu falando do amor da irmã. Ela me roubava e me levava para casa dela. Infelizmente, a minha irmã também era vítima de agressão do marido, que a espancava continuamente também. Então, outra vítima. Mas mesmo assim, ela me levava para lá. Eu doentinho, muito doentinho, desnutrido. E meu pai me buscava de volta. Certa feita, a outra irmã também me pegou para levar para casa dela. E saibam vocês que lá eu fui abusado sexualmente por um cara que já morreu. E eu só fui contar isso para minha outra irmã agora recente, tem uns 5 anos, eu guardei isso dentro de mim. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Novamente, pais e mães que vão recomeçar a sua vida amorosa. O filho é muito mais importante que qualquer outro amor que você sinta. Porque isso tem reflexo na minha vida. Até hoje eu vou fazer 60 anos. E o meu outro irmão, de 1 ano e 9 meses, não aguentou. Um cara extremamente inteligente se meteu no mundo das drogas. E a droga acabou levando meu irmão em 2003. Quis Deus que eu consegui sair da pobreza, consegui trabalhar, Deus me ajudou, muita sorte, muito esforço, muita honestidade. Eu consegui ganhar um pouco de dinheiro para cuidar desse meu irmão. Eu cuidei dele 25 anos. Então, os reflexos disso, de um casamento mal enjambrado, quando você já tem filhos. Então, desculpe o desabafo, mas hoje, realmente, o assunto tinha que ser esse. Eu não tenho ódio. As pessoas que fizeram comigo isso, que não estão mortas, estão vivas, eu já perdoei, e perdoei pessoalmente, tá? Porque eu sou de uma outra cidade, eu sou de São Paulo, eu moro em Belo Horizonte há 35 anos, mas eu perdoei. Porque é isso aqui, ó, os ensinamentos, daqui, ó, os ensinamentos, tá? Aqui, ó, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos. Você tem que perdoar. Você não é obrigado a conviver, mas tem que perdoar. Agora, as sequelas psicológicas que ficaram em mim atrapalharam até nos meus relacionamentos conjugais. E muito. Mas isso é uma história para outro dia. Peço perdão a vocês pelo desabafo. Mas hoje eu senti muito essa notícia. Tem outros casos. E a próxima semana eu vou falar sobre culto no lar, sempre importante. Falar para vocês como é que faz, qual é a importância de fazer. Na próxima semana eu vou falar sobre anjos guardiões, anjos da guarda. Também é importante saber. Boa noite.
Paz e luz a todos.